Diário de trade, dia 5 de novembro de 2020. Bom, no dia 5, estou fazendo atrasado, já tem um tempo, né? Mas vou passar fazendo um dia melhorzinho. Vamos lá, o dia abriu com o Sr. Gap, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. No gráfico diário semanal não tinha nenhuma marcação relevante, então não vou me ater a isso. O dia abriu com esse Sr. Gap. Ele fez essa consolidaçãozinha aqui. Foi nem essa consolidação, né? Ele já rompeu a consolidação direta, então ele fez um micro pivô de cara, aqui, nesse movimento aqui. Vou tirar a mãozinha e dar um zoom. Esse movimento aqui foi um movimento de micro pivô, e quando ele chegou na VWAP, ele reagiu com muita força. Então vocês podem ver que eu entrei antecipado. A minha primeira entrada, né? E o meu primeiro alvo estava aqui. Estava aqui. Eu não lembro se estava aqui. Pô, agora eu realmente não vou lembrar, ou se estava aqui. Eu acho que faz mais sentido espelhar esse esquema. A minha entrada sendo aqui. Opa! Beleza. Minha entrada sendo aqui. E eu ia ter que levar para o segundo alvo, porque pô, não tem como usar esse risco retorno, né? Tá bem ruim. Então provavelmente minha entrada estava mais para cá. Eu não ia aceitar um risco retorno tão ruim assim. Ah, não. Nossa, com certeza não. Esse era o alvo. E o alvo estava aqui. Agora sim faz sentido. Entrada aqui, stop aqui, 230 e alvo aqui, em 270. Razoável. E o que rolou? Eu me afoguei um pouquinho. Vou nem dizer que eu me afobei. O que acontece? Trade de VWAP, eu costumo proteger rápido, porque eu espero que o movimento de VWAP ele vá de uma vez só. Ele vai botar uns 2 ou 3 candles em sequência, sem recuar. Aqui ele botou esse candle forte e deixou um pavio, e nem fechou acima desse malandro aqui. Aí, cara, quando ele fez isso, eu coloquei no 0 a 0 e deixei. Teria ganho, então eu tive que pagar um pedágio aqui de 100 pontinhos, 20 pratas. Mas é o preço que se paga, né? O trade VWAP, para mim, eu protejo rápido por causa disso, tá? Então a entrada foi aqui e depois ele fez essa correção toda bonitinha e deixou esse candle. Então eu falei, cara, eu podia ter entrado antes, sabe? Mas esse aqui eu não quis antecipar tanto. Tipo, entrar aqui. Eu teria ganho mais 40 pontinhos aqui. Mas também para mim não era tão relevante entrar tão depois. Então eu entrei aqui, saída, eu ia sair, ah tá, e aqui eu ajustei o meu alvo. Eu vou explicar o porquê. Eu ajustei o meu alvo para cá, para esse pivô maior, tá vendo? E aí eu acabei saindo aqui. Eu saí a mercado, então na verdade eu esperei um pouquinho, eu titubeei, que eu pensei, pô, vou levar para o segundo alvo. Mas aí eu olhei o mercado americano, ele não estava tão bem, também estava deixando pavio, aí eu saí a mercado aqui, então saí com esses 250, 260 pontinhos. Mas foi isso. Depois disso, ele fez uma ótima correção aqui, com ótimo trade, com ótima resposta, né? Ele tentou ir na VWAP, tomou uma porrada forte contra, então tinha uma entrada aqui para sair no máximo nesse alvo aqui, tá? Lembrando, eu nunca empurro pro terceiro alvo, então é por isso que eu tô falando para sair no máximo e no segundo alvo. Se for do seu feitiço sair no segundo alvo, no terceiro alvo, ótimo. Pode sair, beleza e tal. Mas aí é contigo, é o gerenciamento que tu quer fazer. Beleza, depois disso, eu não vejo nada. Mentira. Eu quase fiz essa entrada aqui. Só que meu gerenciamento não deixa. Porque ele chegou no alvo, acumulou, rompeu para baixo, fez pivô e deu entrada aqui, depois desse candle. Vamos traçar um fio para ver o que acontece? Fecha aqui, Fibonacci, daqui para cá. Ah lá, chegou até no terceiro alvo, mas ele chegou direto no segundo alvo. Pô, chegou bonitinho, então seria uma entrada aqui para sair aqui. 300 pontinhos. Pô, e percebe que muito parecido com uma entrada do dia anterior, se eu não me engano, que eu tomei um stop. Que eu falei que eu entrei errado. Não que eu entrei errado, que eu entrei antecipado. Não foi o dia anterior. Foi o dia anterior sim, aqui, ó. Essa entrada aqui que foi certinho. Foi a mesma coisa, ó. Pivô, pá, foi certinho. Só que eu entrei antecipado. Se eu tivesse esperado mais, teria ido igual foi nesse aqui. Mas beleza.
Depois, sinceramente, eu não enxergo isso aqui como um movimento, como algum tipo de entrada e tal, nem esse. Aqui ele fez uma volta em V, né? E aqui ele teve um pivô. Aqui foi. Aqui ele realmente teve um movimento. Por quê? Ele deu essa pernada forte, rejeitou toda essa região aqui. Deixa eu marcar. Tá vendo? Era uma região de briga aqui, foi uma região de briga aqui, além de ter sido pouco depois da VWAP, se tornou novamente uma região de briga. Você pode subir um pouco, para não falar assim, ah, você marcou exatamente ali, mas tipo essa região, sabe? Depois voltou. Aqui não tinha uma entrada, mas ele fez um ótimo pullback. E eu entraria onde? Nesse red bar takeout, no takeout dessa barra verde. Então eu entraria aqui. O stop aqui embaixo eu vou marcar, tá? Vou deixar marcadinho, mas uma entrada ali com esse red bar takeout, red bar takeout, com stop abaixo, aqui, e um alvo onde? Fibonacci. Tá, tá. Geralmente eu dispenso pavizinhos assim, sabe? Eu tento pegar mais no corpo do candle. Apesar de que eu estou no cheio, então eu posso considerar 100% dos pavios. Vamos ver, só por curiosidade. Aí, ó, tá vendo? Bem pertinho, mas tipo, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E aqui aquele esquema, eu botaria o alvo no primeiro alvo, porque já é um alvo bem plausível, né? Ó, daqui para cá, pô, 500 pontos, sabe? Não precisava levar para o segundo. Que para o segundo você tomou um que eu chamo de calor de tempo. Porque para cá ele foi em 3 candles, 1, 2, 3. Aí depois ele demorou daqui até bater lá, mais 9 candles, mais 45 minutos. Então, cara, você fez bem, um ótimo movimento em 15 minutos, e você teve que esperar mais 45 para fazer mais um pedacinho. Ou sei lá, eu não curto esse tipo de coisa. E aí depois ele consolidou e não fez nada. Beleza? Então, vamos ver o dólar no dia 5. Então, esse dólar aqui, ele deu uma entrada que eu não gosto. É uma ótima entrada, tá? Uma entrada que eu não faço porque eu acho arriscada, mas é uma boa entrada. Aqui. Ele rompeu toda essa região. Ele já vinha com uma tendência de baixo. É aquela parada, eu não costumo operar os dias anteriores, pelo menos para o day trade. Se você olhar assim, eu vou olhar o gráfico de 60 minutos, aí no gráfico de 60 minutos eu olho uma figura para operar o gráfico de 5. Ok. Mas, cara, não é muito o que eu curto fazer, sabe? Então ele estava aqui, ó, fez uma perna de baixa, consolidou e rompeu. E aqui você podia esperar assim, ele pode continuar essa baixa. Vamos ver o gráfico de 15? Aqui, que é o dia 5. É a mesma coisa, né? Nada de especial. Então vamos lá para o gráfico de 5. Opa! Para o gráfico de 5 minutos, beleza. Aqui o que ele fez? Abriu com gap, mesma coisa, e ele estava bem pareado com o índice. Porque é o que eu já comentei. Tipo, o ideal é que você acompanhe o índice para um lado, o S&P para o mesmo lado e o dólar para o lado contrário. Então ele estava bem pareado dessa forma. Então aqui você tinha uma entrada, porque se você já esperava uma baixa, né? Não opera com tendência, você esperava uma baixa porque, tecnicamente, no gráfico de 60 minutos, ele rompeu. Então você espera um movimento de baixa. Beleza. Ele rompeu a mínima do dia, e aqui você podia traçar. Fez uma correção na VWAP, e aqui você traça um Fibonaccizinho para ver qual é. Tá? Tá. E aí ele chegou nos alvos bonitinhos aqui, até chegou no segundo alvo, que, porra, perfeito, né? Eu tô botando no segundo, mas eu vou puxar pro primeiro de volta, porque eu acho que o primeiro é suficiente. Verde, aqui, aqui, aqui. Vamos ver que eu vou ter que colocar o stop para ver quanto ficaria o stop, para saber se é válido mesmo deixar no primeiro alvo. Eu quero trazer isso daqui. Opa, trazer isso aqui. Pra cá. Pronto, só para ficar mais fácil de enxergar, dar um zoom e chegar para cá. Beleza. Aqui, 14 pontos, 16 pontos. Está razoável. Se você quiser um risco-retorno melhor, empurrava para cá que você ia ficar 14 para 27, pô, ótimo. 27, 26, 25, nessa faixa. Terceiro alvo, como eu já falei, não entro. E o que ele fez? Começou a consolidar. Então tu podia fazer o quê? Eu nem lembro o que ele fez, né? Vamos ver. Ele caiu depois? Não. Acabou que caiu ali, vamos ver. Mas o que eu ia falar? Você
ele começou a consolidar aqui. Então você traça aí e vamos ver qual é. Traça essa região, marca e dá uma esperada. Deixa eu tirar um zoom e chegar para cá. Mas ele rompeu de um jeito bem feio, já é bem tarde, sabe? Então eu não encontraria nenhum movimento. Você poderia falar, porque se você olhar o gráfico de 15 minutos, eu suspeito que isso aqui tenha se mostrado uma entrada. Porque isso aqui pode ter uma cara de uma bandeira. Ó, vamos dar uma olhada. Olha lá. É ao mesmo tempo uma bandeira e um topo duplo. Então você poderia ter feito isso daqui assim, ele rompeu nesse esquema, deixou um gift em 15 minutos, e aí deu entrada. E teria dado, sei lá, para casa 7 pontos até o final do dia, mais, só que pô, você não ia levar até o final do dia. Deixa eu apagar esse Fibonacci e botar um Fibonacci só nessa região, para saber. Aí foi no segundo alvo aqui. Então, também existiria essa entrada, mas deveria estar acompanhando, deveria não. Teria que estar acompanhando também o gráfico de 15 para enxergar melhor essa entrada. E, por exemplo, assim, olhando o gráfico de 5, cara, eu não sei se eu faria essa entrada, eu achei feia. Depois de ver isso aqui e essa correção, eu falei, talvez seja interessante. Mas, cara, eu não estou acompanhando o dólar. Quer dizer, eu acompanho por alto, mas eu não estou operando. Então, eu não posso falar que assim, eu faria isso, eu não faria. Talvez, olhando isso aqui na hora, eu falasse, pô, ele fez um topo duplo, que eu estou passando aqui para vocês. Ele fez um topo duplo, ele rompeu o topo duplo, rompeu o VWAP a média de 50, rompeu forte com esse candle aqui, está fazendo uma correção. Então, na violação desse cara, eu posso fazer uma entrada. Realmente pode. Então, aqui, teria essa entrada aqui, e aí você levaria para cá. Poderia acabar não saindo, tá vendo? Porque aqui, ó, na pontinha deu 19. E aqui é 20. Então, você deixa um ponto por santo, não deixa? Eu falo que sempre deixo. 1,5, talvez 2, dependendo da volatilidade. Talvez 1, dependendo da volatilidade. Mas também tem essa entrada. Eu vou marcar porque essa entrada tá, de fato, ela tá razoável, assim. Não tá, eu não estou inventando moda querendo colocar ela aqui. Mas uma entradinha aqui, com gain aqui e com stop aqui. Não, desculpa, stop aqui. O stop tá até curtinho, né? É curtinho? Não sei. 12 pontos. Então foi isso, né? Foi essa entradinha aqui. Não, eu botei também esse FIBA aqui para dar uma olhada, que também confere da mesma forma, né? Então você poderia escolher, eu quero usar um. Só que, pô, para esse caso aqui, você não poderia usar o primeiro alvo de jeito nenhum. Teria que usar o segundo, que seria mais interessante. Mas, de qualquer forma, é isso. Foi o dólar, foi o índice. Valeu, é nóis.